Então, nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre a família da aliança. Teremos 3 tópicos. O primeiro é a posição da família na aliança. Qual que é a posição da família? O que Deus tem para a família no contexto das alianças? E aqui tem alguns exemplos bíblicos que a gente vai ver. Então, a gente já pode ir abrindo. Noé, Abraão, Isaque, Jacó. Moisés e Davi, vamos ver estes por enquanto. Então vamos começar aqui por Gênesis 9. Vamos fazer o seguinte. Mateus, você lê Gênesis 9, 8 a 10. O seu Enoque, Gênesis 17, 2 a 7. Aqui, os dois ou um dos dois? Gênesis 26, 3 a 4. Eliana? Jacó, Gênesis 35, 11 e 12. Vou passar para o Dani, então. A Beth pode ler Êxodo 19, 5 e 6. E o Sandro, por gentileza, 2 Samuel 7. Tá bom? E aí os demais podem abrir em um ou outro, a gente vai acompanhando. Tá? Então, primeiramente, Noé, Gênesis 9, 8 a 10. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Muito bem, então você percebe aqui que a aliança que Deus faz com Noé, após o dilúvio, se estende a toda a sua descendência. Isso já ficou claro até antes, né? Quando ele, com a sua família, entram na arca. Né? Muito bem, depois, Abraão, Gênesis 17, 2 a 7. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. A aliança perpétua para ser O seu Deus. E o Deus de sua descendência. Muito bem. Então, novamente aqui, Deus estabelecendo a sua aliança com Abraão e deixando claro que essa aliança se estendia aos seus filhos. Ele faria Abraão ser muito fecundo, dele procederiam reis. Então, ele tinha em vista toda uma nação. Depois a gente vai ver outros versos desse capítulo, mas por hora são apenas estes. Também com Isaque, Gênesis 26, 3 e 4. Habite nela, e estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Isso. Então, nós temos aqui Deus renovando a sua aliança com o filho de Abraão. Né? Ele estende a sua aliança a ele, depois com Jacó ele vai repetir a mesma coisa, porque Deus se compromete com aquela linhagem. Gênesis 35, 11 e 12. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso.
você a sua descendência. Muito bem. Percebem o padrão? Esse é o padrão. A gente está lendo vários textos só para percebermos o padrão, né, de que Deus faz uma aliança com alguém e estende essa bênção, essa aliança para com sua descendência. Moisés, vamos lá, Êxodo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja que aqui foge um pouco o padrão, né? Aqui Deus não está repetindo a aliança para Moisés e estendendo a sua descendência. Aqui Deus já está falando com toda a descendência de Jacó e para que eles replicassem isso para os filhos deles. Então, Deus tem uma aliança com o povo agora, né? O povo é detentor dessa aliança e cada um, seus filhos, deveriam, né, estender as bênçãos, estender as ordens de Deus, os deveres para com Deus. E aqui com Davi também, 2 Samuel 7:1. E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Na verdade, não é só o versículo 1. A gente trabalhou esse texto aqui semana passada, né? Eu acho que eu anotei o versículo errado. Espera aí. Aqui, ó, versículo... Lê o versículo 10 e 11, por favor, Sandro. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Isso. Aqui Deus está falando com Davi especificamente, está prometendo que vai dar descanso dos seus inimigos, e aqui vem a frase final, que é o foco aqui, que o próprio Deus faria uma casa para Davi, né? O contexto aqui, acredito que os irmãos se lembrem, Davi tem a intenção de construir uma casa para Deus, um templo, e Deus fala, não, eu é que vou construir a sua casa, vou edificar a sua casa, né? E aí, na sequência, ele diz aqui, ó, lê o 12, por favor, Sandro. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Isso. E assim, ele vai dizer que a partir do descendente de Davi, então, ele poderia, né, iria construir a casa, o reino seria estabelecido, Deus promete que seria o pai dele e ele será por filho, né, se referindo a Salomão e assim por diante. E aí o versículo 16, quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. A gente viu semana passada, essa aqui é a aliança do reinado, né, que tem como o trono como o elemento principal aqui. Então nós vemos aqui Deus se comprometendo com a descendência de Davi. E o fato de ser filho de Davi tinha implicações, né, muito profundas ao longo da história, né? Os filhos de Davi eram detentores do reinado, né? Isso trouxe uma série de problemas, inclusive, até a vinda de Jesus Cristo, descendente de Davi,
herdeiro direto do trono. Tá? Então, a posição da aliança, da família na aliança de Deus, é uma posição de extrema relevância, né? Deus chama pessoas e com eles os seus descendentes. Isso é muito natural, muito forte nas Escrituras Sagradas, esta questão familiar. E aqui eu trago para a gente refletir alguns versos dos Salmos, Salmos 127 e 128, onde nós vemos essa questão da família como uma bênção muito grande da parte de Deus para nós. Salmo 127. Versículos 3 a 5. Edson Barbosa, pode ler? Do 3 ao 5, por favor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Com flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado ou enfrentar os seus inimigos no tribunal. Muito bem. O Edson Barbosa já conhecia muito bem, né, esse texto. Já tem buscado essa felicidade, né, Edson? Louvado seja Deus por isso. Talvez o Edson seja um dos mais felizes entre nós aqui, né? Nesse sentido bíblico aqui, porque Deus deu a ele 3 filhos, né? 3 flechas. Herança do Senhor são os filhos. Olha que bênção, né? O bem mais precioso que um servo de Deus pode ter não são avaliados monetariamente, né? São bênçãos que são vidas, são pessoas. O fruto do ventre é o seu galardão, a sua recompensa, né? São como flechas e assim por diante. Tá? E aí o Salmo 128, versos 1 a 3. Richard, pode ler, por favor? E o 4 também completa, né? Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Então, qual é a bênção que recebe o servo de Deus? É essa aqui, de poder comer o fruto do seu trabalho, de ter na sua casa a sua esposa, né? No interior de sua casa como uma videira frutífera, os seus filhos ao redor da sua mesa. Então, esse é o bem mais precioso, né? Para além de qualquer conquista profissional, econômica, social, essa é a bênção, maior bênção que alguém pode ter. Então, essa é a posição da família na aliança. Uma posição de altíssima conta, né? Muito bem, esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, quais os deveres para com os filhos da aliança? E aqui eu vou dar um enfoque maior na questão dos filhos, no trato dos pais com os filhos. Vamos ver aqui, começando em Gênesis 17. Já vou colocar na sequência aqui. Gênesis 17, 10 a 14. Nós já lemos o início desse capítulo. Agora em Gênesis 17, versículo 10 em diante, nós vemos aqui Deus estabelecendo a aliança com Abraão e haveria uma obrigação de Abraão para com os seus descendentes e com os descendentes de todo o seu clã, de toda a sua tribo, vamos dizer assim. De 10 a 14, Merielle, pode ler?
Prepúcio. Incircunciso. Muito bem, a gente vê então aqui Deus dizendo que Abraão deveria praticar a circuncisão. Circuncisão é um corte a sangue frio, né, da carne do prepúcio, né? Uma marca, portanto, física, que todos os meninos deveriam ter. No versículo 12, observe aí, o menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Ou seja, aquele menino, ainda muito antes de ter consciência a respeito das coisas, muito antes de receber qualquer instrução, de ter qualquer capacidade cognitiva, ele recebe o sinal da aliança, porque ele é merecedor, ele é digno desse sinal. Por quê? Simplesmente por ser filho de alguém que tem aliança com Deus. A aliança com Deus que seu pai tem traz benefícios a ele, então ele é digno de ter essa marca, essa circuncisão. E aqui não só os filhos, mas ele vai se referir também aos estrangeiros que estão agregados junto ao povo e também até os escravos. A gente não vê aqui, obviamente, uma contrariação em relação à escravidão. Esse é um assunto bem complexo aí que a gente precisaria de mais tempo para falar sobre isso, né? Mas até mesmo os escravos, aqueles que haviam sido comprados, também deveriam estar sob essa aliança. E aqui está só um detalhezinho do conceito de escravidão dentro do povo de Deus, é que se difere completamente do modelo de escravidão que a gente conhece no Brasil. Tá? Então, ok, tem escravidão na Bíblia, mas a Bíblia não autoriza em nenhum momento, ela legisla sobre a questão, né? Mas ela não há nenhuma aprovação da parte de Deus em relação à escravidão, ok? Mas há legislação sobre isso. E a coisa Deus é tão maravilhoso, né, que ele insere os escravos na posição de familiares. Tá? Então, isso é uma coisa importante aqui para a gente perceber nesse texto, e se a gente um dia for estudar sobre escravidão na Bíblia, isso, né, vai ficar muito mais claro. Os escravos, eles faziam parte da família. Eles eram dignos da mesma forma, né? O próprio Abraão, quando dialoga com Deus, fala, olha, eu não tenho um herdeiro. O herdeiro das minhas coisas vai ser o servo, o Eliezer, né? Que era um escravo. Por quê? Porque até os escravos tinham direitos no âmbito familiar ali do povo de Deus. Então, só uma nota de rodapé aqui, tá bom? Para a gente perceber como todos estavam abarcados pela aliança de Deus. Ainda que não tivesse uma ligação consanguínea, porque o estrangeiro não tinha uma ligação consanguínea, né? O escravo não necessariamente, eram estrangeiros também, eventualmente, né? Não tinham necessariamente uma conexão biológica, genealógica diretamente, mas deveriam receber o sinal da aliança. Depois, Êxodo 12. Vamos a Êxodo 12. (24 a 27). Nós temos aqui a Páscoa sendo estabelecida. O povo está no Egito, já passaram 9 pragas, agora vai passar a 10ª praga, a morte sobre os primogênitos.
e Deus orienta o povo a fazer a Páscoa. Então ele diz, Êxodo 12, 24, portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Olha só, quando os seus filhos perguntarem que rito é este, respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Olha só que interessante, Deus está estabelecendo a Páscoa como um estatuto perpétuo, uma celebração que deveria acontecer sempre, e nessa celebração, quando os filhos perguntassem o significado daquilo, eles deveriam prontamente responder o que aquilo significava. Aquela refeição apontava para uma libertação anterior recebida no Egito. Tá? Então, eu quero destacar aqui os deveres dos pais para com seus filhos, nesse texto, de propagar a história, de fazer lembrar os feitos de Deus, né, de contar para os seus filhos, a partir de pontes como essa que Deus estava estabelecendo, como a festa da Páscoa e outros ritos, através dessas coisas, contar para os filhos quem era Deus, o que Deus tinha feito. Então, esse é um dever da parte dos pais para os filhos. Gênesis 17, a marca física da aliança. Êxodo 12, o ensino, a replicação, né, a lembrança dos feitos de Deus no passado. E agora vamos a Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Versículos 1 a 9. Esse aqui é o texto clássico do Antigo Testamento, que trata sobre o ensino que os pais devem realizar aos seus filhos. Então diz aqui, são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Olha só, versículo 7. Você as inculcará a seus filhos, essas palavras, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas serão como frontal entre os seus olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então Deus está aqui chamando o seu povo a não só conhecer e cumprir os mandamentos, como inculcar essas coisas na mente dos seus filhos, em todas as oportunidades, né? Seja em casa, sentado, seja andando pelo caminho, antes de dormir, ao levantar. A palavra de Deus precisa estar presente no dia a dia da formação dos filhos, né? É isso que o Senhor está orientando aqui. E ainda neste capítulo, versículos 20 a 25. Quando no futuro seus filhos perguntarem, olha só, de novo, a ideia dos filhos perguntando. E não é estranho, né? Para quem é pai de criança, sabe como é que é? As crianças perguntam tudo.
Então, a Bíblia conhece bem as crianças, Deus conhece bem as crianças, então eles vão perguntar, não é nem uma questão de... Eles vão perguntar, o que é isso? Por que a gente anda assim? Por que a gente faz assim? Eles vão perguntar, e aí vocês vão responder no futuro. Eles vão perguntar, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou? Vocês dirão a eles, nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje, e será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Então, essa palavra aqui, né, para que eles pudessem responder aos filhos exatamente o motivo pelo qual eles seguiam aquelas coisas, é porque Deus havia lhes dado estes mandamentos. Tá? E aqui vou ler o salmo já lido pela Regiane, né? Salmo 78. Salmo 78. É um salmo didático. Salmos didáticos foram escritos pelos músicos para a instrução do povo. A música sempre foi um instrumento didático, né? Hoje eu não sei até que ponto nas igrejas estão sendo utilizadas as músicas para instrução, né? Mas as músicas são fundamentais para a instrução, porque grava na mente da gente, né? A Patrícia e o Anderson, lá no sistema que eles utilizam, tem bastante música, né? Para instruir em todas as áreas, não só na questão bíblica, né? Mas até para aprendizado de outras coisas quaisquer, de matérias diversas. A música é um recurso pedagógico tremendo. A gente faz pouco uso disso, né? Lá em casa eu fico criando minhas paródias, tudo tem música lá em casa. Já cantei algumas aqui, né? Mas porque eu acredito que a música realmente vai incutindo na mente, né, as verdades de Deus. Então está aqui, ó, meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, esse era um dever do povo de Deus. Aquilo que eles ouviram e aprenderam, eles deveriam replicar para a próxima geração e assim por diante. Tá? Então, os deveres com os filhos da aliança. Quais são os deveres desde o Antigo Testamento? O sinal da aliança deve ser aplicado aos filhos. Tá? O ensino da palavra de Deus deve estar presente constantemente na vida dos filhos, na educação dos filhos. A participação das festas, inclusive, a gente poderia dizer, né? A participação, inclusive, na festa da Páscoa. As crianças estavam ali, elas participavam daquela refeição. Então, as crianças, os filhos da aliança, eles são muito importantes, porque nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus para com eles, de orientá-los, de educá-los e levá-los a viver uma vida que agrade a Deus. E, por fim, vamos refletir nesse terceiro e último tópico. E as crianças na nova aliança? Será que mudou alguma coisa? Quando eu me refiro aqui à nova aliança, entenda bem, a gente já falou disso na semana passada. Não estou falando de uma outra aliança. Estou falando da mesma aliança da graça, estabelecida por Deus ali logo após a queda,
onde ele se compromete a enviar um descendente da mulher para pisar a cabeça da serpente, ali se inaugura uma aliança da graça que perpassa todos os séculos, né? E em Cristo ele estabelece a nova aliança, que é a mesma aliança da graça, mas como que renovada no seu sangue. É a aliança nova nesse sentido, porque as sombras já passaram. Todos os elementos que apontavam para a sua obra, eles se tornam obsoletos, porque a própria realidade veio. Nesse sentido é que ela é nova. É a mesma aliança da graça, mas que pode agora ser conhecida na sua plenitude. Então, por isso que a gente chama de nova aliança. Essa nova aliança, como é que as crianças são recebidas, são acolhidas? Qual o papel dos filhos nessa nova aliança? Vamos ver alguns textos aqui. Primeiramente, Marcos 10, 13 a 16. Marcos 10, 13 a 16 diz assim: Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Isso aqui é uma cena bem conhecida da gente também. Talvez os pais, enfim, alguém estava querendo conduzir as crianças até Jesus, e Jesus sempre cercado de multidões, né? Os discípulos acabaram achando que aquelas crianças trariam algum incômodo, alguma dificuldade para o ministério de Jesus. Jesus se indigna com essa repreensão e chama, né? Deixem que venham a mim os pequeninos, não os impeçam, e assim por diante. Quando fala aqui, né, porque dos tais é o reino de Deus, isso aqui leva muita gente a acreditar que as crianças são anjinhos, né? Enfim, estão numa categoria diferente, né, dos seres humanos normais, como se não fossem pecadoras e tudo mais. Mas Jesus usa essa expressão apenas como um modelo, né? Assim como uma criança que é tão dependente, né, dos adultos, uma criança que acredita, né, com facilidade no que dizem para elas, assim é quem entra no reino de Deus. A característica da humildade, da dependência, da credulidade em Deus, né? São esses elementos que se destacam aqui no que diz respeito às crianças. Então Jesus repreende eles, né, que estavam repreendendo as crianças, e traz as crianças, recebe elas, impõe as mãos sobre elas, abençoa as crianças. Então, as crianças são muito bem acolhidas por Jesus. Vamos a Atos agora, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Jesus já tinha subido aos céus, os discípulos estavam reunidos, vem sobre eles o Espírito Santo é derramado. Pedro começa a pregar para aquelas pessoas a respeito do que estava acontecendo, né? E aquelas pessoas se sentem constrangidas com a pregação de Pedro. Versículo 37 diz assim: Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, e olha o detalhe aí, para os seus filhos
e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, o que a gente percebe aqui? Que no momento em que as pessoas se convertem a Jesus, né, elas se constrangem com o evangelho pregado por Pedro, Pedro chama elas ao arrependimento, chama elas ao batismo para que recebam o dom do Espírito Santo e diz para elas que a promessa de Deus é para elas e para os seus filhos. E aí muitos são batizados ali. E aí a gente, obviamente, se inclina a pensar, né, que não só os adultos foram batizados, mas os filhos deles também. O texto não nega essa realidade aqui, nem aqui, em nenhum outro texto do Novo Testamento. Não há qualquer negação do batismo sendo aplicado às crianças. Aí você pode dizer, ok, mas também não tem nenhuma afirmação dizendo que as crianças, deveriam ser batizadas, ok? Mas vamos lembrar do tópico anterior, dos dois anteriores. Os filhos sempre fizeram parte da aliança dos seus pais, sempre. Não teve um momento na história do povo de Deus em que as crianças não fossem diretamente receptoras da bênção, do sinal da aliança, da participação nos ritos e assim por diante. Então, por que no Novo Testamento as crianças seriam excluídas? Se fosse para elas serem excluídas do batismo, concorda que deveria haver alguma coisa claramente dizendo, olha, elas não podem ser batizadas? Porque o natural é que elas sempre faziam parte disso. Isso é o normal na Bíblia, né? Se esperaria então que, já que fosse mudar alguma coisa, viesse então uma nova instrução a respeito disso. Mas não há, né? Então, por isso que desde o início da era cristã, as crianças são batizadas, porque entendemos o batismo como um sinal da aliança, que corresponde à circuncisão do Antigo Testamento, que era aplicada sobre crianças, meninos, a partir de 8 dias depois do seu nascimento. Então, as crianças fazem parte da aliança do povo de Deus. E aqui nós vemos da boca do apóstolo Pedro, a promessa é para vocês, para os filhos de vocês. Por que então eles não poderiam receber o batismo, não é? Vamos avançar ainda nesse livro, Atos 16. Atos 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, e olha o detalhe, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. E assim ele vai descrever o pedido. Então, olha só, Lídia estava ouvindo o apóstolo Paulo, compreendeu o evangelho, diz o versículo 14, que o Senhor abriu o coração dela para crer, e então ela foi batizada. O texto não está falando que quem faz parte da sua casa, se eram crianças, se eram adultos, muito provavelmente sempre existiram crianças nos lares. Hoje que é estranho, né? Lares, casais que eventualmente optam por não ter filhos, tá? Mas isso é estranho na população mundial, né? Aliás, ontem eu estava vendo, preparando esse estudo aqui, irmãos, devia até ter posto aqui no slide, um gráfico do crescimento demográfico do mundo, né? O primeiro bilhão de pessoas foi, se não estou enganado, em 1908, ou 1808. Primeiro bilhão. Segundo bilhão, 100 e poucos anos depois, foi 1808. Depois, 1900 e alguma coisa, os 2 bilhões de pessoas no mundo. Depois o terceiro bilhão, não demorou 100 anos, demorou, sei lá, estou chutando aqui, 60 anos.
Depois para o 4º bilhão, 20 anos. Depois para o 5º bilhão, 10 anos. O último crescimento de bilhão foi de 7 bilhões para 8 bilhões, numa diferença de 11 anos. População mundial, eu não sei onde vai parar, né? Porque realmente o crescimento de pessoas está sendo cada vez, né, maior. E por que eu estou dizendo isso? Só para dizer que seria estranho a gente pensar que na casa de Lídia não tivessem crianças. E aqui está dizendo que ela foi batizada e toda a sua casa. Não foi parte da sua casa. Não foram os adultos da sua casa. Toda a sua casa, está dizendo aqui. Por conta da fé que ela demonstrou. Tá? Aqui no capítulo 16 ainda, eu não pus no slide, mas tem também a experiência do carcereiro. Né? Olha o versículo 33. O carcereiro estava ali com Paulo e Silas, teve o terremoto, aquela coisa toda, ele ficou cheio de medo. E aí diz o versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, o carcereiro foi cuidar deles, lavou-lhes as feridas dos açoites, e logo a seguir, ele, o carcereiro, e todos os membros da sua casa, ou da casa dele, foram batizados. Então, percebe, se houvesse um impeditivo em relação ao batismo de criança, você concorda que seria esperado alguma coisa aqui dizendo, olha, não, mas as crianças ficaram de fora, mas não teve isso. A Bíblia não conta nenhuma exclusão nesse sentido. Tá? No passado, a circuncisão era sobre os homens. Somente sobre os homens. Por que as mulheres não eram circuncidadas? Né? Porque não precisava. Né? Havia né, muito forte no conceito de família que as mulheres estavam sempre sob um guarda-chuva, ou do seu pai, posteriormente do seu marido. Ou seja, se seu pai era circuncidado, ela naturalmente fazia parte da aliança. Se o seu marido era circuncidado, ela se casou com ele, ela naturalmente fazia parte da aliança. Ela não precisava receber a marca física. Né? Agora, esse sinal da aliança que era exclusivo dos homens no passado, torna-se, a partir de Jesus Cristo, estendido também às mulheres. Né? E por que não às crianças? Já que as crianças também, os meninos, né, faziam parte disso desde o princípio. Então, isso é o que é natural na leitura bíblica. Né? O antinatural seria dizer, não, as crianças são excluídas. E muitos vão utilizar o texto de Marcos, capítulo 16, né, para dizer que as crianças não deveriam ser batizadas. Né? A gente pode dar uma olhada lá, Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Jesus diz para os seus discípulos, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E o versículo 16, quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, eu acho que o único versículo possível, né, para defender que as crianças não devem ser batizadas seria esse, que é o que realmente utilizam. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, para você ser batizado, você precisa, antes disso, você crer. Ok, e é verdade. Né? No que se trata aí de pessoas, né, que já atingiram o desenvolvimento cognitivo, físico, né, são adultos, enfim, nenhum deles poderá ser batizado senão pela fé. Senão que antes elas expressem a fé no Senhor Jesus Cristo. Então elas poderão ser batizadas. Natural isso daqui. Agora, se a gente disser que as crianças não podem ser batizadas porque elas não creem, então o que a gente faz com o final do versículo 16? Que diz que quem não crer será condenado. Quer dizer, a gente então vai ter que admitir
que as crianças não creem, por isso não podem ser batizadas, então elas estão condenadas, porque elas não creem. E óbvio que ninguém vai chegar a esse absurdo, né? De acreditar que as crianças estão condenadas porque elas não expressam de alguma maneira a fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, são salvos aqueles que invocam o Senhor. Ok, esse é um meio ordinário para pessoas em sã consciência, adultas, né? Agora, Deus tem seus escolhidos entre as crianças também, né? E Ele salva essas crianças, Ele pode regenerar crianças desde o ventre materno, desde a sua concepção. Então, não tem por que a gente excluir as crianças da aliança, né? Não faz o menor sentido, tá? Por isso que para nós é tão precioso. Talvez alguns de vocês, não sei qual é a realidade de cada um, às vezes, né, teve muito tempo em outras comunidades cristãs, outras igrejas, seguindo uma teologias diferentes. O que eu estou buscando aqui é mostrar nas Escrituras, né, qual foi o caminho para a gente chegar até aqui e a gente entender que as crianças devem ser batizadas. Não é do nada, né? Não é nenhuma semelhança ao catolicismo, como muita gente pensa. Não, quem batiza criança parece católico. Esse é um pensamento simplista, né? Uma coisa equivocada. Tá? A Igreja Católica nem igreja pode-se dizer, por conta de toda a deturpação que já fizeram em relação à palavra de Deus. Então, a gente não tem nada a ver com a Igreja Católica. Tá? Esse movimento ecumênico de aceitar católico como irmão, isso é bobagem. Isso é bobagem. O católico é irmão se ele negar toda a sua idolatria e se voltar exclusivamente para Jesus Cristo e a Escritura Sagrada. Ponto. O verdadeiro servo de Deus aceita somente a Bíblia como palavra de Deus e Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, né? Não precisa de Supremo Pontífice, não precisa de intercessores ou intercessoras. Jesus Cristo é o único caminho. Então, é assim que a gente admite como irmão, né? Fora desses parâmetros, não são irmãos. Não são irmãos. Simples assim. Tá? Então, não tem nada a ver com a Igreja Católica a gente batizar criança. Tem a ver com conceitos bíblicos, que é o que eu estou tentando mostrar aqui. Como Deus, desde o princípio, estendeu a sua aliança aos seus servos e aos filhos deles. Tá? E aí, vamos caminhar para o final. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, aqui é dito o seguinte, que o marido não crente é santificado no convívio da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. O que ele está dizendo aqui? Que quando o pai é crente, ou a mãe é crente, o filho é o quê? Qual é a palavra que está aí? O filho é santo. O que é santo? Ele é separado, ele não faz... Ele não faz parte do mundo, ele não está à parte da relação com Deus. Não, ele é santo. Ele está em relacionamento com Deus, porque o seu pai é crente, porque sua mãe é crente. Ainda que um talvez não seja, o pai é crente, a mãe não é, ou vice-versa. Mas se um pai ou uma mãe, ou ambos, obviamente, são crentes em Jesus Cristo, os seus filhos são santos. São filhos da aliança. Né? A não ser que, obviamente, atingida a idade da razão, eles não expressam essa fé. Aí eles próprios estão, né, se desvinculando dessa conexão abençoadora com seus pais, né, com Deus por meio dos seus pais. Então, por isso que se espera de filhos que são orientados, educados nos caminhos do Senhor, quando alcancem a idade da razão, eles próprios têm o interesse de professar sua fé, né? E assumirem para si, olha, eu creio também no que os meus pais me ensinaram, no que eles creem. Né?
Então, esse texto eu usei aqui apenas para mostrar que os filhos eles recebem essa identificação com Deus por meio dos seus pais crentes. E agora, 1 Timóteo, são 3 textos bem correlatos, tá? Por isso que eu pus aí uma barra apenas separando eles aqui. 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5, fala das obrigações dos presbíteros. E dentre as obrigações dos presbíteros, está aqui, ó, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Então, aqui a gente já percebe que dentro da ideia de casa está implícita a presença de filhos, né? Então, ó, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Então, seja presbítero ou não, aqui eu estou sendo abrangente, embora esse texto esteja num contexto de exigências para com os presbíteros, mas isso aqui se estende a todo pai cristão, sem dúvida, né? Nós devemos, todos nós, sermos modelos nessa área. Então, os filhos devem ser criados sob disciplina. O que é ser criado sob disciplina? Ser criado sob disciplina é com orientação, com educação, com correção, com admoestação e todas essas palavras aí que a gente sabe o que é. Ou seja, o contrário de se deixar uma criança fazer suas próprias escolhas, tomar suas próprias decisões, viver do jeito que ela quer viver, né? Isso não, mas devem ser criados sob disciplina. Tá? Deve haver uma forma ideal de condução do comportamento das crianças. Crianças que não recebem essa orientação no seu comportamento, elas acabam envergonhando seus pais. Tá? Por quê? É natural, quem é de igreja há muito tempo sabe como é que é, né? A gente vê alguma criança fazendo alguma coisa, quem que a gente xinga, entre aspas, né? De quem que a gente fica chateado? Não é nem com a criança, às vezes é com os pais. Né? Às vezes eu falo lá em casa, cadê a mãe dessa criança? Né? Brincadeira, né? Porque eu sou o pai, eu tenho que dar conta também. Mas, às vezes, na igreja, cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Né? Tem que vir alguém, tem que vir o irmão, tem que vir a irmã, tem que vir um diácono para conter. Não. Eu já tive recentemente uma reunião com os pais de crianças pequenas aqui da nossa igreja, e eu enfatizei muito isso, e enfatizo novamente. Vocês, pais de crianças pequenas, vocês têm que assumir responsabilidade sobre os seus filhos. Tem que cuidar deles, estar do lado deles, tá? E eu não sou modelo. Eu e minha esposa aqui, eu tento fazer o melhor que eu posso, mas eu estou aqui à frente, eu não consigo educar meus filhos. Né? A Mara sabe o quanto eu espero que ela faça. Né? E, por vezes, acaba não fazendo. Mas a orientação que eu dou para ela, minha esposa, e para todos os pais é a seguinte: sentem do lado dos seus filhos. É o culto da família diante de Deus. Sentem do lado dos seus filhos no culto. Orientem. Percebam se seus filhos estão, de fato, lendo a Bíblia na hora da leitura. Se estão orando na hora da oração. Se estão se acostumando a ouvir e buscar compreender a mensagem que está sendo transmitida. Por isso que aqui nós não temos um culto à parte para as crianças, ou uma ministração em especial, numa linguagem diferenciada, porque nunca foi assim na história do povo de Deus. A ministração especial que as crianças recebem é em casa. Aqui na igreja, lógico, a gente tem a IBD, que é uma ministração especial, mas no que diz respeito ao culto ao Senhor, é uma ministração para toda a igreja. O pastor está falando para os adultos, mas também para as crianças. É algo que eu, inclusive, preciso desenvolver como pregador, a gente que prega aqui. A gente precisa pensar em aplicações para as crianças. Eu acompanho alguns pregadores que estão muito acima de mim, por isso que eu acompanho eles, e eles, vez ou outra, durante o sermão, eles aplicam, eles estão conversando, eles estão instruindo as crianças também. E é isso que a gente quer alcançar, que todos, de todas as idades,
sejam atingidos pela palavra de Deus e sejam alimentados pela palavra de Deus, né? A minha experiência pessoal, que não serve, né, para ninguém, mas assim, quando eu vim para cá da IPPG com a minha família, a Rebeca tinha quase 6 meses, 4 para 5 meses. E aqui, né, teve, em alguns momentos, já teve até o culto infantil, já teve, né, a escola dominical, como sempre e tal. Mas não foi alguma coisa que permaneceu por muito tempo. Depois eu fui entendendo algumas coisas, fui assimilando algumas coisas. E a maior parte da vida dela e da Lívia sempre foi participar do culto ao Senhor, né? Participar do culto. Então, para elas não é estranho passar 1 hora e meia cultuando a Deus, inclusive ouvindo a sua palavra, porque isso faz parte da vida delas. Sempre fez parte, tá? Não é estranho. Quando a gente vai numa igreja que tem essa ministração especial, elas vão, ok. Né? Não vou impedir elas de irem ali, né? Já está na situação. Mas elas não sentem falta. Graças a Deus por isso. Elas estão acostumadas com o culto ao Senhor, com a pregação bíblica. E esse costume, ele deve ser adquirido aos poucos. Não é de uma hora para outra. Às vezes eu vejo pais que chegam com crianças pequenas, às vezes vêm de outras igrejas, habituados, né, com ministrações especiais, as crianças não estão acostumadas a parar e ouvir um pastor pregando, né? E a minha palavra sempre é, olha, insista nesse sentido positivo, acompanhe seu filho, incentive ele a ouvir, faça perguntas sobre o sermão, porque as crianças são extremamente capazes de compreender. Eu diria que até mais do que muitos adultos, né? Porque as crianças, a mente delas está muito rápida, muito veloz. Elas são, usando o jargão, né? Elas são como que esponjas. Elas estão absorvendo a condução dos seus pais, a palavra que elas ouvem na igreja, do pastor ou dos professores, elas estão absorvendo tudo. Estão assimilando muito bem essas coisas. E, às vezes, o que obstrui esse desenvolvimento é justamente os pais que privam elas dessa condução abençoadora, dessa instrução e assim por diante, né? Então, sob disciplina, o versículo 5 vai dizer o seguinte: se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Depois, Efésios 6. Efésios 6, 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. Versículo 4. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Crianças precisam de disciplina, precisam de admoestação constante, contínua, firme, né? Firme, mas também com amor, com paciência, tudo isso. E por último, Colossenses 3:20. Estamos terminando, irmãos. Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedeçam seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então, tenhamos cuidado na educação dos nossos filhos. Eles são preciosos, não só para nós, mas, sobretudo, para o Senhor. E aí eu trago rapidamente aqui algumas aplicações. A verdade na prática. Nossos filhos são filhos da aliança, ponto. É assim que nós cremos, é assim que a teologia reformada, as igrejas bíblicas entendem. Nossos filhos são filhos da aliança com Deus. Portanto, primeira coisa, devem receber o sinal da aliança, o batismo. Devem receber. Não tem essa opção.
Se você é um cristão bíblico, se você se identifica com a igreja presbiteriana, com a teologia reformada, você não poderá tirar do seu filho o direito dele ser batizado. Segundo, devem ser educados para serem, antes de tudo, verdadeiros filhos de Deus. Então, e essa é uma luta, né? A gente, por vezes, quer imprimir nos nossos filhos a nossa própria imagem e semelhança. As nossas próprias regras, mandos e desmandos, quando nós somos chamados, na verdade, a conduzir nossos filhos para se parecerem com Jesus, né? Para terem uma vida em conformidade com essa filiação celestial. Tá? Assim como nós somos filhos de Deus, eles também são filhos de Deus. A gente precisa ajudar eles nessa caminhada, né? E quando eu coloco aí antes de tudo, é porque por vezes a gente tem a expectativa de que os nossos filhos, em primeiro lugar, sejam bem-sucedidos, tenham boas posições na sociedade, tenham famílias estruturadas, e tudo isso é bom. Na medida aí da possibilidade é bom. Não há nada ilícito em nenhuma dessas coisas. Mas, antes de tudo, o mais importante é que os nossos filhos sejam filhos de Deus. Que eles creiam no Senhor. Que eles amem a palavra de Deus. Que eles amem o culto a Deus. Isso é o mais importante. E, por último, devem ser incentivados e acompanhados na participação efetiva do culto a Deus. Porque são filhos da aliança. Eles precisam ser incentivados a amarem o Senhor, a amarem o culto a Deus, devem ser acompanhados nessa participação efetiva. Tá? As crianças têm que entender, elas não vêm à igreja para assistir o culto. Não, elas vão assistir um filme no cinema, elas vão assistir uma peça no teatro, elas vão assistir outras coisas. Aqui elas não vêm assistir nada. Aqui elas vêm cultuar. Elas vêm participar do culto a Deus, orando, cantando, lendo a Bíblia, ouvindo a instrução de Deus. Então, devem ser acompanhados nessa tarefa. Tá bom? Então, é isso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos porque o Senhor fez uma aliança por meio de Cristo Jesus conosco, uma aliança de graça, uma aliança de amor, uma aliança que por meio da qual o Senhor nos salva, nos chama para si. E há uma dimensão familiar que a Tua palavra nos demonstra tão claramente nessa aliança. E a gente quer, ó Deus, atender a esse chamado familiar e cuidar, ó Deus, para que os nossos filhos, na idade adequada, possam, por sua vez, professar a fé em Jesus e terem sua própria aliança, vamos dizer assim, com o Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude, Pai, a lidar com as dificuldades, como pais de crianças pequenas, ou como irmãos de pais que têm suas crianças pequenas. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a crescermos juntos, Pai. Que a gente não ceda às nossas limitações e impaciências, mas que a gente prevaleça sobre as nossas limitações e fraquezas. Que a gente tenha vitória sobre essas coisas, possamos amar uns aos outros, com o amor com que fomos amados por Ti. Assim, ó Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.